Pode parecer que não, pô. Eu sou um cara bem ranzinza, mas eu realmente tento me colocar na posição de pessoas que discordam de mim, pra que assim eu possa entendê-las melhor. E uma coisa que eu venho notando nos esquerdistas de todo mundo é que a linha que separa o mundo das ideias do mundo real deles é uma linha bem embaçada. Existe um termo na psicologia, pra isso, chamado de dissonância cognitiva, que seria o desconforto mental causado pela coexistência de ideias, crenças, valores ou comportamentos que são contraditórios. Esse conflito pode causar tensão emocional e levar a pessoa a buscar maneiras de reduzir essa dissonância, muitas vezes alterando suas atitudes, comportamentos ou crenças para criar mais coerência interna. Da maneira como eu enxergo neles vai mais pro lado da incapacidade de separar o mundo das ideias do mundo real, muitas vezes fazendo uma mistureba dos dois e assim causando confusão. Antes de eu adentrar mais profundamente nesse assunto, eu gostaria de fazer uma clara distinção entre os esquerdistas no topo e os idiotas úteis. Como alguns esquerdistas bem apontaram no último vídeo, esses esquerdistas que estão no topo não necessariamente acreditam na essência do comunismo, progressismo. Eles só se utilizam dele para ganhar vantagem. Porém, onde começa a nossa discordância nesse caso é que eu acredito que até mesmo os grandes pensadores da esquerda também só se utilizam do comunismo para ganhar vantagem. Como Marx, os caras da escola de Frankfurt e Judith Butler, cujo todos eles têm algo em comum que eu não consigo lembrar o que é. Eu acredito que eles propositalmente borram essa linha entre ideia e realidade, exatamente com o intuito de confundir. E o Capetão é um bom exemplo disso. Esse livro não precisava ter tantas páginas e ser tão complexo quanto é, visto que a ideia que ele apresenta é uma ideia simples. Mas Marx utilizou do bom e velho elitismo, de uma tática que eu não mencionei com tanto afinco assim no último vídeo, que é utilizar de words ao máximo, optar por palavras mais longas e complexas para tentar fazer com que um argumento ruim pareça um argumento bom. Afinal, se você não consegue entender completamente o que é falado, como irá refutar? O Capetão tem mais páginas que a Bíblia e a Bíblia demora em torno de 3 dias para ler ela inteira, do início ao fim. E sim, esse é o único vídeo no YouTube de alguém lendo toda a Bíblia. Para vocês terem uma noção de quanta encheção de linguiça tem esse livro, a edição brasileira só começa mesmo na página 157. Tudo antes é prefácio. Isso porque se nós simplificarmos a ideia do comunismo e aplicarmos na realidade, fica bem óbvio do porquê é algo que só funciona no mundo das ideias. Uma vez que pessoas com transtorno de personalidade antissocial, psicopatas, sociopatas, narcisistas existem e, ironicamente, a maioria são de esquerda. Mas você nem precisa deles para acabar com o seu sistema de distribuição igualitária dos meios de produção. Você só precisa de uma pessoa desonesta. E essa tem aos montes. Para isso eu irei utilizar o exemplo que o Mantis Wave dá nesse vídeo, mas porque eu posso roubar a imagem de A que ele utilizou sem me preocupar em ter que achar uma nova. Imagine que na sua cidade as pessoas decidissem que irão guardar todo o dinheiro dos cidadãos no meio da cidade. As pessoas só pegariam esse dinheiro quando precisassem. A única coisa requerida para que esse sistema dê errado é apenas uma pessoa desonesta. Esse é um problema da realidade que, corrige-me se eu tiver errado, não quero pagar aqui de que li todo o Capetão porque não li. Até mesmo Marx e Engels sabem. E vieram com outras ideias, que eles dizem ser fora do idealismo comunista, para tentar justificar suas crenças, que seria a criação de um soviete temporário para controlar as pessoas. Quando esquerdistas dizem que pagar imposto e Estado grande não são princípios comunistas, eles não estão tecnicamente errados. A ideia do comunismo é uma sociedade sem classes, sem propriedades privadas dos meios de produção e sem Estado. Contudo, não é isso que acontece na realidade. Todo regime que segue os ideais comunistas acaba por descambar para uma ditadura totalitarista, pois todo mundo é filho da puta, e é impossível de controlar as pessoas. É mais fácil você matar alguém do que convencê-lo realmente a mudar de opinião. Sendo assim, não importa se o ideal do comunismo não é sobre totalitarismo, se na realidade é sempre isso que acaba por descambar. Caso não tenha ficado claro o suficiente, deixa eu explicar em termos de jogos de luta o que eu quero dizer com o reino das ideias e o reino da realidade serem duas coisas distintas. Brian tem uma provocação no Tekken 8 que é relativamente rápida, rastreia pros lados, é um mid e é um imbloqueável, ou seja, você não tem nenhuma opção defensiva contra esse movimento. O único counterplay que você tem contra esse ataque é acertar o Brian antes que ele acerte você. Além disso, taunt combo com Jet Upper, que é um launcher. No papel, não é apenas um movimento bom, mas um movimento absurdamente quebrado. Ainda assim, ninguém reclama dele possuir essa técnica e muitas pessoas ficam impressionadas toda vez que veem um Brian acertando um taunt Jet Upper, mesmo quando estão do lado do recebendo, porque é um frame link, uma técnica extremamente difícil de se executar, uma das mais difíceis de todos os jogos de luta. No mundo das ideias, Brian não deveria ter acesso a um taunt Jet Upper, porque é um imbloqueável rápido, rastreia bastante e dá ele acesso a um combo de graça, mas no mundo real, a execução para realizar esse combo é algo tão absurdamente difícil que balanceia o aspecto quebrado da mesma. Essa incapacidade de enxergar o mundo das ideias e o mundo real como coisas distintas é o que gera o fato de esquerdistas nunca aceitarem quando uma nação que segue os ideais comunistas descamba pra violência contra o próprio povo. É por isso que tem negro que fica puto quando eu falo que o Brasil é um país extremamente socialista, porque no ideal do socialismo deles, o Brasil não é. Mesmo com o fato do Brasil checar quase todas as caixas de socialismo, o Estado tem um controle absurdo sobre qualquer indústria ou serviço que eles consideram importante. Já se perguntou por que só tem 4 operadores de telefonia no Brasil que prestam basicamente o exato mesmo serviço merda? Porque é quase impossível você abrir uma com as regulamentações da Anatel. Regulamentações essas que eles querem começar a aplicar nos provedores de internet, para que você se foda e seja obrigado a pagar o mesmo plano merda que você é obrigado pro seu espertofone. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. O melhor emprego que você consegue aqui é ser funcionário público. E as maiores empresas privadas do Brasil, todas têm conchavo com o governo. Sem contar com o fato de que a Constituição brasileira obriga o governo a
investir em bem-estar social. O governo é obrigado a enforçar educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Tudo isso é dado como direito pelo governo brasileiro segundo a Constituição. Ou seja, mesmo que alguém tenha bolas para acabar com a escola pública, hospitais públicos e o INSS, possivelmente só irá conseguir com uma nova constituinte, coisa que não é nem debatida pela direita ainda do país. O que estava faltando pro Brasil ser completamente socialista, que é o autoritarismo, já tá chegando. Alexandre de Moraes já anulou e até mandou fechar o Congresso com medinho do Bolsonaro. E enquanto eu tava fazendo esse vídeo, já decretou que não pode manifestação em Brasília. Mas não é socialismo porque não é o socialismo que deveria ser na mente dessa gente. O mesmo vale pra Venezuela, Cuba e a melhor Coreia. Nós não estamos no nível deles ainda, mas há muito tempo estamos mais pra lá do que pra cá. A desculpa usual é que eles deturparam Marx e esses líderes não acreditam verdadeiramente no comunismo. O que eles não estão 100% errados. Na parte de deturpar Marx, eu acho que estão, porque, como eu tava dizendo, acredito que a maioria dos pensadores da esquerda utilizam do comunismo só pra vantagem pessoal. E isso é o que se estende também aos líderes governamentais. Não acho que o Mula paga uma foda pro comunismo. O comunismo só é uma maneira que ele achou de enriquecer ele e os amiguinhos dele. O problema é que a maneira que esses líderes implementam o comunismo, seja por benefício próprio, seja por benefício do proletariado, é a única maneira que se é possível de implementar o comunismo por causa das falhas ideológicas que, quando apresentadas na realidade, começam a aparecer. E sim, eu tenho um exemplo perfeito pra isso, que foi Chas. Yeah, I can walk up there. I do see some oh shit. More shots fired. Capitol Hill Autonomous Zone foi uma autodeclarada zona autônoma de Capitol Hill, Seattle, que se formou durante os protestos contra a morte de George Floyd, começando em 1º de junho de 2020 e sendo estabelecida como Chas em 8 de junho de 2020, quando a prefeita esquerdista de Seattle resolveu remover a força policial do local, deixando assim os manifestantes tomarem aquela área para o experimento de sociedade anarquista deles. As soon as you pass this line, you will enter Squatopia, a fully self-sustained anarchist commune, a land with no rules and no laws to bind and restrict the soul and the heart. Freedom personified. Squatters' rights! So long, Square! That guy just stole my significant crystal. That's impossible, brah. There's no stealing here, for this is Squatopia! A primeira coisa sobre toda essa história já demonstra a extrema dissonância cognitiva que essas pessoas sofrem. Todas as pessoas de Chas eram esquerdistas. Odeiam Donald Trump porque uma das principais políticas dele é de fortalecer a fronteira e de aportar imigrantes ilegais. Agora adivinha qual foi o primeiro ato de Chas? Exatamente. Colocar uma fronteira com guardas armados. Eles também eram uma zona completamente livre de polícia, porque, vocês sabem, policiais são racistas e perseguem pretos sem motivos algum. Aliás, essa era a chefe de polícia de Seattle no período de ocupação de Chas. E por isso Chas teve vários tiroteios e até mortes, majoritariamente com as vítimas sendo homens pretos. Não apenas isso, mas a parte mais irônica de Chas é que eles são contra a polícia, mas montaram a própria guarda armada. E todo esse protesto tinha começado por causa da morte de George Floyd, um homem preto que foi morto por um policial branco, obviamente por causa do racismo. Adivinha como terminou Chas? Com uma criança preta de 16 anos, desarmada, que já havia se rendido, sendo morto por um guarda de Chas. O guarda se entregou pra polícia assim como eles queriam que o policial responsável pela morte de George Floyd fizesse? Não. Eles tentaram se livrar da evidência com uma vadia admitindo isso em uma live ainda. Hell yeah, no evidence. No evidence. Pick that shit up, yeah? E quando tudo isso acabou, as pessoas que saíram de Chas não mudaram nem um pouco suas ideias. Novamente, porque elas não conseguem enxergar o conflito delas com a realidade, mesmo quando elas viveram dentro da mesma. Para finalizar, vamos falar sobre o meu assunto favorito: linguiça, CDzinhas, feminino, GOK. E para isso nós temos que voltar no que eu tava falando sobre utilizar de Word Cell Maxim como uma maneira de fazer com que as pessoas percam a linha da realidade e caiam em aporia. Judea Butler, que, pra quem não sabe, ela é a mãe da ideologia de gênero, é mestra nisso. Para ser justo com meu mano Marx, por mais que ele tente dar um tom de erudição em seus textos com o objetivo de causar confusão, ainda assim há uma ideia sendo debatida ali. No caso da Judith Butler, muitas das vezes não há nenhuma substância em seus textos. Um bom exemplo é o texto que fez ela ganhar o prêmio de pior escrita do mundo pela revista Filosofia e Literatura em 1998, quando ser um intelectual ainda significava alguma coisa. O texto que ela escreveu foi o seguinte: a passagem de uma perspectiva estruturalista, na qual o capital é entendido como estruturando as relações sociais de formas relativamente homólogas, para uma visão de hegemonia, na qual as relações de poder estão sujeitas a repetição, convergência e rearticulação, trouxe a questão de temporalidade para o pensamento sobre estrutura, e marcou uma mudança de uma forma de teoria autosseriana, que toma totalidades estruturais como objetos teóricos para outra na qual os insights sobre a possibilidade contingente da estrutura inauguram uma concepção renovada de hegemonia, ligada aos locais e estratégias contingentes da rearticulação do poder. Se você não entendeu nada do que eu li, não se preocupe porque eu também não, pois esse é mesmo o objetivo, confundir. Esse texto é exatamente o que alguém sem contato com textos mais complexos imaginaria como sendo um. A maioria dos textos acadêmicos
acadêmicos não são tão difíceis assim de se ler, porque todos os verdadeiros intelectuais sabem que a maneira certa de se transmitir uma ideia é fazê-la ser a mais clara possível. A própria Judea Butler sabe disso, visto que depois da Filosofia e Literatura publicar essa revista, ela escreveu um texto de indignação no New York Times. Eu não irei ler o texto pra não enrolar mais, só que deixarei na tela traduzido, e o link do texto original na descrição, para que você veja que ela sabe escrever de uma maneira compreensiva, ou seja, ela escreveu daquela maneira com o intuito mesmo de confundir. Com um patrono como esse, não é de se admirar que as pessoas que consomem essa torobosta disfarçadas de textos são completamente desconexas da realidade. Uma das infames perguntas dos adeptos da ideologia de gênero, que causa atordoamento em todo mundo que ouve por ser algo tão óbvio que ninguém pensou que isso algum dia sequer seria questionado, é: o que é uma mulher? What is a man? A miserable little pile of secrets! Onde a resposta é: uma mulher é uma pessoa que nasce com uma vagina. Existem casos que não é bem assim, mas 99,9999999% dos casos, uma mulher é uma pessoa que nasce com uma vagina. E você só tá aqui hoje, ouvindo esse vídeo, porque durante toda a existência humana, nós entendemos que uma mulher é uma pessoa que nasce com uma vagina. Não é tão difícil assim. Só que eles não querem uma resposta calçada na realidade, pois vai contra as crenças deles. Por isso buscam juntar o mundo das ideias com o mundo real. E eles já conseguiram fazer isso. Todo o conceito de gênero é nada mais nada menos do que inserir a ideia de existir outros sexos além do homem e a mulher no mundo real. Eles mudaram o conceito de sexo e agora você pode ser qualquer coisa. O céu é o limite. E é isso que eles estão tentando fazer com a palavra mulher. Existem 3 linhas de pensamento na ideologia trans que quer redefinir a palavra mulher, de algo físico, biológico, real, para algo abstrato. Uma delas é definir mulher pela ideia sobre o que é uma mulher. Eles acham que ser mulher é ser feminino. E se você for feminino o suficiente, você pode ser definido como mulher. O que é uma visão bem sexista, diga-se de passagem. A ideia de que, para alguém ser de determinado sexo, ela precisa agir como determinado sexo. Eu achei que eles eram contra o preconceito, mas aparentemente não. Quando o preconceito é para justificar a dissonância cognitiva deles, aí vale. A outra ideia é que, se um trans consegue se passar por mulher, então ele é uma mulher. O que é outra coisa que, se você for analisar no mundo real, não faz nenhum sentido. Quando eu costumava jogar Fortnite com meus amigos, com um esquadrão com gente aleatória, muitas das crianças achavam que eu era o zangado ou o petista do Golart, por causa da minha voz. Isso significa que, pelo fato dessas crianças me confundirem com esses youtubers, eu virei eles, consegue ver como não faz sentido algum. A última são pessoas que acham que se você diz que é uma mulher, então você é uma mulher. E quer saber, se você pensa assim, você tá certo, cara. É assim mesmo que as coisas deveriam ser. Enfim, o objetivo desse vídeo é demonstrar pra vocês que muitos desses esquerdistas que defendem essas coisas completamente opostas à ideia deles, como um gay ou uma feminista que defende o Hamas, por exemplo, não fazem isso maliciosamente, o que é bem triste, seria menos mal se fosse por malícia. Mas eles defendem essas coisas porque eles não conseguem enxergar o conflito de suas crenças com o mundo real.